Fichamentos, notas de leitura. Sem o fichamento a gente não consegue dar conta. Meio que um arquivo, assim, para você mesmo, um arquivo pessoal. A gente tem que fazer todo o levantamento bibliográfico. A facilidade de voltar ao livro em certos pontos. Às vezes a gente lê textos muito densos e se você não vai marcando, não vai assinalando o que é importante, chega no fim você já nem lembra o que você leu. Na universidade que eu vim saber que era necessário e muito útil. O fichamento no conjunto dos textos que circulam na academia é o que definimos como aquele que reflete como lemos o texto. É também um texto que vai nos guiar para a produção de outros, como um resumo, uma resenha ou um seminário. Então, o fichamento é um caminho do texto que você lê para um texto que você vai produzir depois. Fichar é o ato de selecionar, organizar e registrar informações a partir do texto-fonte. É importante que o fichamento atenda aos objetivos do leitor ao fazer a leitura, remeta ao texto base e que possa depois ser consultado para ajudar na elaboração de um outro texto. A primeira vez que eu tive contato no quadrimestre passado, tem que fazer um fichamento. Falei, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Mas enfim, consegui e achei até fácil. E ajuda sim, me ajudou bastante. Você sintetiza tudo aquilo que você acha importante e aí é um atalho, né, para você chegar onde você precisa e pegar as informações mais fáceis, para você voltar sempre para aquilo e não para um texto de 40 páginas. É a base. Não pode tirar tudo da cabeça para poder formular essa ideia da melhor forma possível. Eu fiz o primeiro sobre um livro do Laraia, facilitou voltar porque as partes importantes estavam lá. Por exemplo, você não consegue um livro na internet, não está disponível na internet, só tem lá na biblioteca. E você não pode tirar o livro da biblioteca, ou tem que devolver rápido, ou o que seja. Você só pode ficar com o livro um período de tempo. O que você faz? Você tem que anotar o máximo de informação relevante possível para ter o registro de tudo que você precisa para a sua pesquisa, para o seu estudo, né? Você vai fazer uma prova, ou o que seja. Né? Então, fichamento, ele é reflexo da sua leitura do texto base. Para que serve um fichamento? Para elucidar textos lidos, para transmitir informações sucintamente, para provocar reflexão, para auxiliar na produção de outros textos e para preservar documentação. Eu costumo fazer antes no caderno. Aí depois eu digito tudo e mando. Eu pego um artigo, pesquiso ali o que eu preciso, né? Leio ele. Aí nessa parte que eu preciso, geralmente eu copio, né, tudo, colo no Word e aí eu vou trabalhando em cima dele. Sempre passa por esse processo manual mesmo de escrever, parece que frisa mais quando você está escrevendo. Quando tem um caderno perto é um caderno, se não, no que tiver perto, vou escrevendo, tem várias folhas soltas assim com anotações, mas no caderno é melhor porque aí já organiza, você tem isso como um arquivo mesmo. O fichamento pode ser feito em etapas. A primeira é o contato inicial com o texto-fonte. A segunda é a seleção, a organização e o registro das informações. Por último, a verificação dos dados registrados. Quando a gente começa a fazer as pesquisas para o TCC, a gente lê muitos artigos, a gente pega muitas referências. Então, dar conta de lembrar de todos esses conceitos é completamente difícil, ainda mais para uma pessoa que tem uma vida corrida, como é o meu caso. Então, o fichamento é o que me salva. Antes de assistir esse vídeo, você leu o texto A Língua do Brasil Amanhã, Falaremos Portunhol, não foi? Durante a leitura, deve ter feito anotações em seu texto. Agora volte a elas para que possamos pensar num passo a passo de um bom fichamento. Na primeira etapa, de contato inicial com o texto-fonte, você faz uma primeira leitura do texto e, em seguida, pesquisa vocabulário que não conhece. Depois, faz uma leitura pausada, sublinhando trechos e fazendo anotações no texto. A segunda etapa é o próprio fichamento, que envolve a releitura do texto e registro das informações. Bom, pode ser que você se pergunte, mas o que eu vou registrar e como vou registrar? Na bibliografia sobre fichamento, há diferentes indicações sobre o que registrar. No entanto, alguns elementos essenciais aparecem em todos os textos.
As indicações bibliográficas com os dados de referência da obra, segundo as normas da ABNT. O tema do texto. As informações essenciais. O que o autor defende, os argumentos utilizados e as considerações e conclusões. Comentários pessoais, observações e anotações. Eles podem conter associações com outros textos ou livros, ou com filmes, memes e podcasts. Todos os comentários e ideias que vierem à sua cabeça devem ser registrados. O registro das informações pode se dar de diferentes formas. Vamos sugerir aqui uma bem simples que considera as informações essenciais, essas que já apontamos, e essas informações podem aparecer acompanhadas de uma citação relevante, como por exemplo, a página no texto-fonte. Vamos lá! Quando começar o fichamento, anote a referência exata do texto-fonte. No nosso caso, o artigo A Língua do Brasil Amanhã, Falaremos Portunhol, que faz parte da obra A Língua do Brasil Amanhã e Outros Mistérios, do professor Mário Alberto Perini, publicado pela Parábola Editorial em 2004. Indique também o tema abordado. Ele pode estar indicado em formas de tópicos ou de palavras-chave. Faça também uma citação. Tema: o futuro da língua portuguesa. Ouvimos com frequência opiniões alarmantes do futuro da nossa língua. Página 11. Depois do tema, vamos registrar a tese do autor, ou em outras palavras, o ponto de vista que vai defender no texto. Tese: a língua está sempre em variação e mudança, mas mantém sua identidade. Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista. A nossa língua, estou convencido, não está em perigo de desaparecimento, muito menos de mistura. Página 11. Perini levanta 3 hipóteses. Normalmente, elas estão associadas ao risco de a língua portuguesa desaparecer. Primeira hipótese: a língua vai desaparecer em benefício de outras línguas. Segunda, o português vai se misturar com o espanhol. E por fim, a língua vai se corromper pelo uso de gírias e formas populares de expressão. Às vezes se diz que ela vai simplesmente desaparecer em benefício de outras línguas supostamente expansionistas, em especial o inglês, atual candidato número 1 à língua universal, ou que vai se misturar com o espanhol, formando o portunhol, ou simplesmente que vai se corromper pelo uso da gíria e das formas populares de expressão, do tipo, o casaco que você ia sair com ele tá rasgado. Página 11. Podemos registrar de diferentes formas as nossas notas de leitura, enunciados verbais transcritos por citação direta, enunciados verbais que resumem ideias centrais e conceitos e ainda organizar por itens ou tópicos. Enunciados verbais transcritos. Os enunciados verbais transcritos são uma reprodução fiel de parte de um texto ou de uma fala. O texto transcrito deve estar entre aspas e a página ou minutagem devem estar indicados. Aqui pretendo trazer uma opinião mais otimista. A nossa língua, estou convencido, não está em perigo de desaparecimento, muito menos de mistura. Página 11. Enunciados verbais resumidos. Os enunciados verbais resumidos são organizados em parágrafos, e os apontamentos realizados por enunciados verbais formam uma paráfrase de uma ideia central ou de um conceito. Vamos fazer a paráfrase do trecho que acabamos de ler, ou seja, vamos apresentar com as nossas próprias palavras o que o autor defende. O autor, no artigo, vai defender, em uma posição otimista, que a língua portuguesa não corre o risco de desaparecer nem se misturar. Organização por itens ou tópicos. Notas tomadas de um texto podem estar numeradas sequencialmente em uma hierarquia ou combinadas em diferentes marcadores. Podemos usar traços e pontos para destacar cada uma delas, ou até pequenas flechas que ajudam na leitura das notas. Lembre que o fichamento é o gênero textual que vai ajudar você nos estudos e nas pesquisas. É muito difícil guardar na memória todas as informações importantes de um texto, mas as suas anotações sobre ele ajudam você a se lembrar das ideias do autor e também das associações que fez durante a leitura. O fichamento é, então, uma importante ferramenta de estudo e de crescimento intelectual.